estou aqui com a Cláudia da Greville Containers do Brasil para falar de um assunto que eu mesma não conhecia. Eu acho que você em casa também não ouviu falar muito, mas é tão interessante. A gente vê muitos containers aqui na Baixada para navegação, para o porto. É muito comum, a gente vê em cima dos caminhões. Mas, Cláudia, hoje eles têm várias utilidades. Isso mesmo, a gente consegue utilizar container para projeto customizado, então para residência, projeto comercial, estandes de vendas. Muito legal. Lá fora é comum, eu sei que você viajou, viu que na Holanda eles usam muito para residências e mais para a juventude. Parece que o jovem aceita melhor isso, por exemplo, como forma de morar. Isso mesmo, tem residências estudantis em container marítimo. Tipo República? Exatamente. Na Holanda é muito comum, em Rotterdam e em Amsterdã. Na Alemanha também eu visitei, tive a oportunidade de ver algumas coisas. Comercialmente também ele pode ser utilizado dentro do porto, né? Ou até em áreas comerciais. Tudo isso é possível. Pontos de venda, sim. A gente também tem a experiência de ter feito alguns projetos. Agora você fica pensando como, né? Eles são recortados. Você pode colocar esquadria de alumínio, por exemplo, vidro nas janelas. Você vai colocar toda a parte hidráulica, a parte elétrica. Tudo isso pode ser instalado num container. A vantagem do container é justamente essa. A estrutura ela já vem pronta, então a gente faz o recorte e o projeto, né, conforme a solicitação do cliente. É colocado o vidro, a janela conforme o nosso projeto e toda a parte elétrica e hidráulica é entregue pronta. Então é basicamente fazer a ligação com o fornecimento externo e ele fica funcionando. Então tem porta, janela, tudo igual. Exatamente, igual uma alvenaria convencional. A gente viu um que tem até um deckzinho que chama de madeira na frente, aquilo lá no Uruguai, né? Isso, no Uruguai. A pessoa mora lá. É a casa de férias da pessoa. Tem gente que faz lojas. A pessoa pode colocar isso num sítio, por exemplo, quem tem um terreno, tipo um sítio, e entre construir uma casa e colocar um container no formato casa, ele pode ter 2 andares, ele pode ser acoplado um ao outro. Tudo isso são possibilidades que podem acontecer, Cláudia? É viável. Tendo o terreno, a gente entra com o container, precisa fazer só o nivelamento do terreno e deixar ele pronto para posicionar os containers. Vocês entregam o container completamente pronto, já equipadinho? Com revestimento interno, elétrica, hidráulica, tudo que o cliente precisar. Bom, aí também cada um na sua cidade tem que verificar como é que isso funciona na prefeitura e é uma questão de cada lugar, né? Isso, a questão da aprovação municipal. Eu queria saber como é que ele é feito o container. Ele não é uma chapa só não, né, Cláudia? Na verdade, quando a gente trabalha com container transformado, a gente usa a chapa do container, ele é bruto, vamos dizer assim, e ele tem um revestimento térmico, um isolamento térmico. É tipo um sanduíche, uma placa assim? Isso, como se fosse um sanduíche para fazer o revestimento termoacústico e depois a finalização, que seja em pintura, em gesso ou em lambris de madeira, no que o cliente solicitar. A gente viu até um bicicletário. Fora do Brasil, isso tem sido muito comum, é uma solução bacana e pode ser a solução para muitas pessoas que têm pressa em construir um local para alguma coisa. Então, depende da ideia do local que a pessoa tem e da forma como ela vai conseguir a aprovação, que isso também é individual. Mas quem quer o container pode consegui-lo da forma como imagina. Conversando com vocês, a pessoa fala o que precisa. Eu quero todo de vidro. Pode. Eu vou participar de uma feira e eu quero metade vidro e o resto janela. Pode. Tudo isso vocês adaptam? Adaptamos e a vantagem é justamente essa, que a estrutura principal já está pronta e a gente consegue customizar de acordo com a solicitação do cliente. E para quem vai usar isso temporariamente, existe a forma também de locação? Isso, a gente chama de módulos habitacionais, que são mais usados em canteiros de obra e a gente tem isso como opção de comercialização também. Para os estandes também, em feiras? Temos, menos quantidade, mas temos também. E a pessoa que escolhe um container, ela escolhe o tamanho, ele tem 3 tamanhos e você pode brincar com peças? A gente parte da base que ele tem o que a gente chama de 40 pés, que ele tem 12 metros de comprimento. E a partir dele tem o de 20 pés, que tem 6 metros, e o de 10 pés. Mas se a pessoa precisar uma customização de tamanho, a gente consegue cortar e deixar do tamanho que a pessoa precisa. E montar como um brinquedo, né? Exatamente, como um Lego. Muito gostoso. A gente viu fotos maravilhosas. O Brasil está se desenvolvendo e a gente vai vendo essas novidades. Aqui em Santos já tinha visto alguma coisa, vi num projeto, num lançamento imobiliário, vi numa loja, mas está ficando mais comum do que a gente imagina. A Greville já tem muitos anos no mercado, conhece bem e consegue inclusive reparar containers e dar ideias também para as pessoas que estão interessadas.
Sim, a gente tem 21 anos de mercado e nós temos o departamento de projetos que pode dar toda essa assessoria para o cliente para desenvolver o projeto específico. Muito legal, Cláudia. Adorei conhecer, não tinha ideia de que os containers funcionavam dessa forma. A gente está muito acostumado a ver em cima do navio ou em cima dos caminhões, mas eles têm muitas utilidades. Obrigada. Obrigada a você.